Fala, Enenzeiros e Enenzeiras, a gente está aqui para mais uma questão comentada do Enem de 2022, primeira aplicação, mas agora na playlist temática de tecnologias e mundo digital, episódio 6, se você não viu os anteriores, há mais 5 episódios aí, portanto, para serem vistos, e a gente vai, portanto, fazer agora a questão 38 do caderno amarelo da primeira aplicação e que está aqui no nosso livrão. Olha só ele aqui, eu sempre gosto de mostrar de lado para você ver como é um caderno decisivo na sua preparação. São 1.100 itens do Enem, arrumadinhos por assunto, para que você possa treinar uma determinada temática, uma determinada competência, uma determinada habilidade. Tudo arrumadinho para que você possa, enfim, aumentar ainda mais a sua nota, tá bom? Se você quer saber como ele chega a qualquer cidade do Brasil, ou mesmo a versão e-book, que chega imediatamente até você, aqui embaixo na descrição do vídeo, há o endereço do meu site, e lá você fica sabendo também, além do livro, como é que você adquire, dos nossos cursos que acontecem anualmente e semestralmente para dar conta da sua preparação para o Enem, tá bom? Então essa é a questão no nosso livrão de número 1096, já no final, apagar das luzes aí do livro. É uma questão que foi difícil, né? 25% arredondando aqui de acertos, não vai embora que no final a gente vai ver letra por letra as marcações, né? Como é que o pessoal marcou essa questão no Enem de 2022, e aí a gente vai, portanto, agora para a resolução. É um texto do Silva Júnior, MG, não sei quem é, Movidas pela Dúvida, nome do texto, né? Que saiu numa revista, Minas Faz Ciência. A ideia, como é que você sabe que é revista? O nome, né? Minas Faz Ciências, parece o nome de uma publicação periódica, tem aqui, ó, número 52, e dezembro, acredito que 2012, até fevereiro de 2013, com adaptações. Então parece que é realmente uma revista aí trimestral, né, que aparece, portanto, falando de Minas Gerais e ciências. Olha só, segundo os autores citados no texto, opa, coisa interessante, não é segundo o texto todo, é segundo os autores citados no texto. Então, vão aparecer pessoas citadas no texto. O que dá o texto, você pode já anotar aí se tiver com o livro, a chamada polifonia, tá? Outras vozes são chamadas para construir o saber do texto. Então, segundo essas outras vozes, bati o olho aqui, vi um tal de Léo Cunha, bati o olho aqui, vi Iaci Ara Froner. Então, a gente tem aí duas, por exemplo, pessoas que já são citadas. Então, segundo elas, não segundo o texto todo, eu poderia até ler os trechos, né? A expansão de possibilidades no campo das manifestações artísticas, por isso que a questão está no final, né? Porque ela está no meu livro, no capítulo de artes, podia estar em vários lugares, né? Podia estar em tecnologia mesmo, podia estar até em interpretação de texto, por causa dessa sutileza aí de falar dos autores. Então, segundo esses autores, a expansão de possibilidades no campo das manifestações artísticas promovida pela internet pode pôr em risco o quê? Então, a questão clássica desse assunto no Enem, que fala dos impactos das tecnologias na nossa vida, e agora em especial no capítulo Artes. Então veja, se eu fosse ler só os fragmentos, veja só, o que é que diz o Léo Cunha aqui em cima? Eu vou fazer diferente essa questão. Léo Cunha comenta aqui, no que tange ao campo da divulgação, então Léo Cunha está falando que no campo da divulgação, as alternativas são ainda mais evidentes. Afinal, aí começa o Léo Cunha, abriu aspas, né? Então, afinal, é imensa a capacidade de reprodução, multiplicação e compartilhamento das obras artísticas e culturais. Ao mesmo tempo, então, segunda parte, ganham dimensão os dilemas envolvidos com a questão da autoria, dos direitos autorais, da reprodução e intervenção não autorizadas, entre outras questões. Então, o Léo Cunha traz dois argumentos aí. É amplificada, né? Ele diz assim, a capacidade, é imensa a capacidade de reprodução e compartilhamento das obras. Então veja que a internet, como diz aqui o comando, não põe em risco a divulgação, nem o compartilhamento. Então ó, ele fala modo de distribuição, não, ela amplifica, né? Ela não coloca em risco, ela turbina isso, ela vai dar um up, vamos dizer assim, nesse aspecto. Nem o compartilhamento está sofrendo um risco, pelo contrário, né? Nunca foi tão fácil se compartilhar alguma coisa, né, algum conteúdo, tendo em vista a revolução digital, tá bom? Então, ele não está falando aí do risco que isso promove, mas está falando que a tecnologia promove um risco, agora a segunda parte, né? Os dilemas envolvidos com a questão da autoria, dos direitos autorais, da reprodução. Então, veja, a proteção da autoria, da produção estética, né? A questão da propriedade, ela está em risco. Porque como é compartilhada de modo tão fácil, né, como ela é divulgada, distribuída, para usar as letras E e D, de modo tão fácil, isso coloca em risco o proprietário do copyright, dos direitos autorais, de conseguir controlar
né, e de alguma forma conseguir uma remuneração por aquele conteúdo que ele produziu, tá bom? Então, segundo o Léo Cunha, a letra C está bem interessante, as letras D e E não. Já, ele coloca aqui, já segundo a professora Iaci Arafrone, aí ele vem, né? O uso de ferramentas tecnológicas não pode ser visto como um fim em si mesmo, ou seja, não é só para fazer no meio digital. Isso porque computadores, samplers, programas de imersão, internet, intranet, vídeo, televisão, rádio, GPD, etc. são apenas suportes com os quais os artistas podem exercer ou exercem sua imaginação. Então ela não fala muito sobre a questão, por exemplo, da proteção intelectual, mas ela fala que os suportes não estão colocados em risco, né? Ela até coloca que pode haver uma hipervalorização dos suportes. Então, a internet não está colocando em risco, letra B, a valorização dos suportes. Não, os suportes estão bem valorizados. Ela está até colocando em risco a exacerbação desse tipo de valorização. E sucesso dos artistas, nenhum dos dois aí falou muito sobre isso, né? De que o risco e o sucesso dos artistas está em risco. Não. E se a gente fizer até uma inferência que não está no texto, seria um erro também de interpretação, mas só para ver a plausibilidade dessa letra A, o sucesso dos artistas no mundo digital, ele não é colocado em risco, né? Pelo contrário, ele está até, de alguma maneira, amplificado, já que existem tantos canais, como ela diz aqui no final, né? Já existem vários canais, como, por exemplo, a internet, a intranet, o vídeo, a televisão, o rádio, etc. Que é GPD, gente? Pode ter aí, vocês sabem o que é GPD? Eu pesquisei, não consegui descobrir o que era o GPD, não. GPT, a gente sabe que é o chat, né? Inclusive que provoca outra revolução no conhecimento digital. Então, sem ler o texto na íntegra, mas me atendo, me prendendo no que os autores citados no texto dizem, a melhor resposta é a letra C. Creio que alguém poderia ter se atrapalhado na letra C, porque o comando, né, segundo os autores citados no texto, a pessoa poderia pensar que são ambos. E, de fato, ambos não falam de nenhum assunto em comum. Os dois são citados por razões diferentes. O Léo Cunha por 2 argumentos e a Ci Arafrone por outros argumentos, né? Então, a gente não tem um casamento, digamos assim, tão pleno entre as duas pessoas citadas, o que poderia dar, volto a dizer, uma insegurança em quem fez esse item na primeira aplicação de 2022. Como eu falei, questão que teve aí 24,9% e a gente já parte aqui para o raio-x da questão. Então, essa questão de 25%, como a gente está vendo aí, ela foi marcada, como a gente pode ver, né, na letra C, foi a letra mais marcada, né, com 25%. A verdadeira foi a mais marcada. Engraçado, né? A gente tem a verdadeira mais marcada, mas acompanhada de pertinho, foi uma questão bastante equilibrada na marcação, acompanhada aí pela letra E, com 23%, olha só, a letra E, compartilhamento das obras artísticas em risco, né? Depois é acompanhada pela letra D, também muito parecida com a letra E, né? Modo de distribuição das obras, que eu havia inclusive eliminado as duas de início. Então, letra E, 23%, letra D, 21%, letra A, 17%, olha só a letra A, sucesso dos artistas, e a menos marcada, valorização dos suportes, que está, né, bem negado pelo Iaci Frone, com apenas 14%, uma questão bastante homogênea, gabarito, portanto, letra C. Lembrando que a competência e a habilidade dessa questão são as seguintes, só está bem aí esclarecido. Entender os princípios, a natureza, a função e o impacto das tecnologias da comunicação e da informação na sua vida pessoal e social, no desenvolvimento do conhecimento, associando aos conhecimentos científicos, às linguagens que lhe dão suporte, ao suporte aparecendo, e às demais tecnologias, aos processos de produção e aos problemas que se propõe solucionar. Habilidade 28, reconhecer a função social e o impacto social das diferentes tecnologias da comunicação e da informação, bem na linha da questão mesmo, né? A questão bem dentro daquilo que o Enem pretende cobrar. Então, portanto, o acerto agora conforme o pessoal que fez das escolas, né? Diversas escolas. Então, escolas privadas com a média acima de acertos, né? 37%. Os institutos federais também com a média maior do que a do povo em geral, 35%. Municipais já menor, 22,8%. Aqueles que não declararam a escolarização, com 20,9%. E as estaduais, com 20,7%. Lembrando que o Enem de 2022
teve uma média maior do que o Enem de 2021. O Enem, em geral, de 2022 pareceu mais tranquilo para o pessoal, tá bom? Inclusive, vocês vão ver, até convido, em breve aqui a gente está completando a playlist das mais fáceis do Enem. Gravei essa playlist, as questões mais bobas, e em 2022 a gente teve uma questão com um dos maiores índices de acertos da história, com 85% de acertos em 2022. Então, tu tá convidando vocês aí para que assistam a essa playlist das mais fáceis. É interessante a gente perceber quais são os assuntos mais fáceis. E também te convido para se inscrever aqui no canal, para que você siga constantemente nossas publicações. E se você quiser participar mais de perto das nossas atividades, existem, né, os nossos cursos, mas há também a chance de você participar do nosso grupo do WhatsApp através de uma contribuição muito baixa, se tornando membro aqui do canal. Então você vai ter lá todo dia, toda semana, um bate-papo sobre Enem, sobre questões de linguagem, dúvidas tiradas no chat, tá bom? Então fica aí o convite. Até a próxima semana, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.